Hoje é quinta-feira, dia 16 de outubro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos iniciar esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 11, versículos de 47 a 54. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, no entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus aqui, ele está novamente exortando as autoridades religiosas daquele tempo. Jesus disse assim: Assim como os vossos pais, os vossos antepassados, mataram os profetas, hoje vocês estão se comportando do mesmo jeito. Estão construindo túmulos para que depois que os profetas morrerem, vocês os enterrem. O sentido dessa exortação que Jesus fez às autoridades religiosas daquele tempo significa o seguinte: que os antepassados deles, que viveram no Antigo Testamento, perseguiram e mataram os profetas que Deus escolheu com uma missão. E as autoridades religiosas do tempo de Jesus estavam se comportando e fazendo a mesma coisa. Perseguiram os profetas, perseguiram João Batista e o mataram. E aqui também as autoridades do tempo de Jesus estavam perseguindo ele, porque não o aceitavam como Messias, como Filho de Deus. Estavam perseguindo Jesus por aquilo que ele estava cumprindo da sua missão, que era fazer a vontade do Pai. Então as autoridades religiosas do tempo de Jesus o mataram também. Jesus já estava antecipando aquilo que iria acontecer com ele. Trazendo esse evangelho para os dias de hoje, minha gente, nós às vezes também temos atitudes como a das autoridades religiosas do tempo de Jesus. Queremos seguir Jesus, mas quando às vezes ele exige algo de nós, nós vamos contra ele. Nós queremos que Jesus seja bom e faça aquilo que nós queremos, para saciar e massagear o nosso ego. Mas quando Jesus ele fala duramente e firmemente conosco, a gente já resiste às palavras de Jesus. A gente já não quer mais saber dele. E às vezes a gente persegue Jesus sendo cristãos. Falamos mal dele, da sua palavra. Meus irmãos e irmãs, a gente precisa hoje tomar uma atitude na vida. Não podemos ser como os fariseus e as autoridades do tempo de Jesus. Precisamos ser mais fiéis a Deus. Precisamos ser mais tementes a Deus. E hoje o que eu tenho percebido de alguns cristãos é: não temem a Deus. Porque o temor de Deus nos ajuda a não querer ofender nosso Senhor, a não querer fazer aquilo que não é da vontade dele. É preciso hoje pedir a Jesus o temor a ele. Temor não significa ter medo de Deus, que Deus vai nos castigar se a gente faz alguma coisa errada. Mas temor a Deus é ter respeito, é não querer ofender a Deus por nada, nem pelo menor pecado que nós tenhamos a tentação de querer cair nele. Que Jesus nos dê a graça de temer a Ele e não sermos pessoas hipócritas. Vamos rezar com o Evangelho de hoje? Jesus, eu quero pedir para nós o dom do temor de Deus. Que nós tenhamos incutido em nossa consciência, no mais profundo da nossa alma, o temor a Deus. Que nós aprendamos a te respeitar, a não querer te ofender, Jesus, por nada.
que rejeitemos toda tentação, toda sedução do demônio, que não caiamos em tentação, mas que o Senhor seja a nossa força, nos dê a graça para não cairmos em tentação e sempre temer a sua palavra e ao Senhor Jesus. Eu quero nesta oração rezar por aqueles que agora me acompanham, que colocaram as suas intenções aqui nos comentários do meu canal no YouTube. Eu quero rezar pelas mães, pais, pelas pessoas que estão colocando nome de parentes, de familiares, pedindo oração, que o Senhor possa visitar todos eles, que o Senhor possa acolher todos os pedidos e intenções que aqui foram colocados. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor nos conceda hoje, pelo Espírito Santo, o dom do temor de Deus. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.